Bem-vindos à exposição Mar de Plástico. Esta exposição é uma organização do CIMAR e pretende dar a conhecer os problemas associados ao lixo marinho e as soluções que são necessárias encontrar, os comportamentos que precisamos de mudar a nível da sociedade para alterarmos este problema de grandes dimensões. Então convido-vos a entrarem na exposição por este corredor de plástico que de alguma maneira simula aquilo que poderá ser a sensação de um organismo marinho que viva num mar de plástico. Esta exposição mistura várias formas de comunicação. Passamos muita da informação numa forma simples, infográfica, e misturamos com alguns outros componentes mais sensoriais, mais artísticos ou até mais multimédia. E começamos por lembrar a importância do oceano. A muitos níveis, não é? Na produção de oxigênio, no sequestro de carbono, em que representa cerca de 50% da capacidade de produção de oxigênio ou de sequestro de carbono, portanto, importâncias muito grandes, mas ao nível da biodiversidade, 250 mil espécies conhecidas, em que 90% é biomassa marinha, com pequenas curiosidades. Por exemplo, essa biomassa marinha corresponde a cerca de 240 mil milhões de elefantes africanos. Tudo isto, obviamente, toda esta importância biotecnológica para a saúde, para a regulação do clima, está ameaçada por vários fatores. A poluição, a sobrepesca, as alterações climáticas e a poluição por plástico é uma das ameaças emergentes mais preocupantes. E nós explicamos um pouco de onde é que vem o plástico e de onde é que vem o problema, mostrando esta curva de produção do plástico que é insustentável, não é? Um plástico que cada vez mais tem um uso único, o plástico descartável. Ultrapassamos já as 350 milhões de toneladas de plástico produzidas por ano e, obviamente, uma parte deste plástico vai parar ao mar. Plástico que tem impactos na sua produção, ele vem do petróleo, tem uma quantidade de aditivos que são adicionados que são altamente prejudiciais, o bisfenol A, o fetalato, que, por exemplo, são cancerígenos, provocam problemas de regulação endócrina, etc. E que vem chegando ao oceano em níveis crescentes. Calcula-se que cerca de 8 milhões de toneladas de plástico chegam ao oceano, essencialmente vindo de terra, vindo das linhas de água, das nossas cidades. As pessoas precisam de ter noção que muito do plástico acaba por ir parar ao oceano através do descarte errado desse mesmo plástico, o plástico que é deitado no chão, que entra nas águas pluviais, que é deitado nas sanitas, e todo este plástico tem impactos enormes sobre a biodiversidade, com a morte de muitos animais. São milhões de animais marinhos, de aves marinhas, mamíferos marinhos, tartarugas, que morrem pela ingestão desse plástico ou por ficarem presos nas redes de pesca ou nos plásticos que estão a boiar. E esse plástico tem também um outro impacto que se prende com o facto de eles acumularem grande quantidade de contaminantes na sua superfície, e então são uma forma de transporte de contaminantes. Tanto os plásticos grandes como os plásticos pequenos, que têm origem nos plásticos maiores que se vão partindo ao longo dos anos, e aquilo que se fala muitas vezes do tempo de degradação de plástico é o tempo de degradação visível. O plástico depois vai se tornar microplástico e depois nanoplástico, e todas essas formas de plástico acumulam contaminantes, e esses contaminantes são passados para os organismos que os ingerem. Os pequenos plásticos são ingeridos, por exemplo, pelo zooplâncton, base da cadeia alimentar, e depois, então, estes plásticos que vêm
quer desses plásticos maiores que se partem, ou pelos microplásticos que já existem nessa forma, em cosméticos, por exemplo, em pastas de dentes, em esfoliantes, em cremes de limpeza, ou na nossa roupa, nas roupas de poliéster, não são filtrados nas estações de tratamento, vão parar ao mar e iniciam uma cadeia de passagem de contaminantes da cadeia alimentar indo parar ao nosso prato. E, portanto, temos uma ameaça grande para a biodiversidade, mas também uma ameaça grande para a saúde do oceano e para a saúde humana. Vamos misturando com vários elementos mais artísticos, como esta peça feita pela Escola Superior de Design do Porto, em que temos um peixe que está metade no mar a ingerir microplásticos ou organismos que já foram contaminados por esses microplásticos e metade num prato. Portanto, lembrando-nos esta roda que muitas vezes nós nos esquecemos, em que nós estamos ligados com a natureza, precisamos de cuidar da natureza, senão os problemas que provocamos no ambiente venham refletir-se sobre nós. Misturamos vários outros elementos, como elementos multimédia, com vários vídeos que foram traduzidos e que têm locução em português e que explicam, assim, de uma forma mais leve para as camadas mais jovens, todo o problema do plástico, mas também as soluções. E aqui, por exemplo, esta tartaruga que foi presa numa rede fantasma e que nos lembra que também a pesca, por exemplo, é uma atividade com grandes impactos sobre a poluição de plástico do oceano. Temos aqui um elemento que nós chamamos o supermercado de plástico, em que todos os materiais que aqui estão foram recolhidos na praia. Nós já fizemos mais de 40 limpezas de praia com escolas na campanha Ocean Action, e dessas 40 limpezas de praia já ultrapassamos os 300.000 detritos de plástico que foram recolhidos. Sendo naturalmente que muitos deles vêm numa forma de plásticos pequenos, como as pontas de cigarro, e nós brincamos um pouco com a data de validade em que estas pontas de cigarro podem demorar 1 a 5 anos a degradar-se no mar, além de mais estão carregadas de contaminantes, mas temos aqui toda uma panóplia gigante de diferentes detritos, as cotonetes que vêm da sanita, os balões que as pessoas não se lembram que ao enviarem para a atmosfera podem cair no mar, todos os diferentes materiais de casa de banho, aplicadores de tampões, pensos higiênicos, toalhetas, mas de tudo aquilo que nós podemos encontrar num supermercado, podemos também, infelizmente, encontrar no mar, e é esse o conceito deste supermercado do mar, e podemos ter várias destas estantes com muitos mais materiais, com materiais muito antigos que já andam no mar há muitos anos e que se calhar foram usados na infância de alguns de nós, com materiais de construção, materiais por exemplo, de embalagens alimentares, que são dos materiais também mais encontrados, as tampas de garrafa, as garrafas, etc. Portanto, tudo isto para nos mostrar a diversidade gigante de plásticos e de diferentes detritos que vão parar ao mar, mas também a quantidade, não só a diversidade, mas a quantidade assoberbante de diferentes plásticos que vão parar ao mar. Lembrando, por exemplo, a tal tempo de degradação que os plásticos demoram a desaparecer, não é? Não há decomposição do plástico no meio natural. Existem alguns micro-organismos que conseguem degradar, mas são muito raros. Mas então este tempo de degradação, que na verdade poderá ser muito maior, porque eles poderão continuar na forma dos micro e dos nanoplásticos. E aqui, por exemplo, os dados tanto das limpezas a nível mundial, o top de lixo, com as pontas de cigarro, as embalagens, as garrafas, as palhinhas e os cotonetes,
e as nossas, neste caso ainda do início da nossa campanha 2015-2016, com pedaços de plástico que foram partidos de plásticos maiores, garrafas, palhinhas, estampas, esferovites, etc. Os plásticos que vão parar ao mar, eles acumulam-se naquilo que são chamados os giros continentais, que motivaram recentemente a denominação, por exemplo, da zona do Pacífico Norte como um continente de plástico, e que tem uma área de cerca de 3 vezes a Península Ibérica, mas este plástico, por exemplo, representa uma pequena fração do plástico que vai parar ao oceano. Calcula-se que cerca de 80% afunde, uma parte substancial de pelo menos 10% vem parar às costas e, portanto, este plástico a flutuar é apenas a face visível, a ponta do iceberg. A mensagem para levar para casa e que nós queremos enfatizar sempre e marcamos muito em todas as nossas atividades, mas também na exposição, é o que é que nós podemos fazer com esta informação, não é? Não nos chega a saber que há um problema, que o oceano está neste momento carregado de plástico e que os animais estão a sofrer com isso. Interessa-nos, acima de tudo, no fim, perceber que há uma mudança de comportamento que é essencial e que todos nós temos o nosso papel a desempenhar. Por exemplo, nas compras, recusando ao máximo tudo aquilo que é desnecessário, os plásticos descartáveis, as garrafas de água, a roupa sintética, os sacos de plástico que não precisamos, evitar os produtos com microplásticos, por exemplo, e todos os pequenos gestos que se devem fazer em termos de comportamento, de não deitar lixo na sanita, não deitar lixo no chão, não largar balões para a atmosfera. É importante, por exemplo, nós percebermos que aquelas entradas de águas pluviais nas cidades, os bueiros ou sarjetas, são entradas diretas para o rio e, em consequência, para o oceano e, portanto, por exemplo, limpezas dos passeios devem deixar de ser feitas para esses orifícios. Precisamos de evitar estes comportamentos que já nem precisávamos de os dizer, não é? De não deitar o lixo no chão. Mas depois um estádio final de mudança de comportamento que precisamos também, que é de sermos exemplo, de passarmos informação, de explicarmos aos nossos amigos, aos nossos familiares, aos nossos alunos aquilo que é preciso mudar. Quando virmos alguém a fazer algum comportamento ainda errado, deitar as beatas para o chão, etc., dar essa informação, não é? Nós precisamos de ter uma população mais informada sobre estes problemas, os microplásticos escondidos, que precisamos de os reconhecer para os evitar, estes comportamentos que precisam de ser mudados e podermos também, por exemplo, juntar-nos com amigos, com as nossas turmas, com os nossos alunos, fazermos limpezas de praia, percebermos in loco qual é a dimensão do problema, para com isso também percebermos que podemos ter uma ação no terreno. Todo aquele plástico que nós recolhermos é plástico que não vai ser engolido pelos organismos, que não vai matar mais nenhum animal e com isso percebemos que temos uma ação que podemos desempenhar. Aquilo que nós depois, muitas vezes com as escolas, fazemos, juntamente com esta informação que é dada, é exatamente essa sequência em que vamos à praia, fazemos uma limpeza, pedimos aos alunos para fazerem uma interpretação sobre esta informação e passarem essa informação aos colegas. E é isso que está no final desta exposição, nesta forma de pequenos trabalhos feitos por alunos, em que temos bastantes mais. Fizemos um concurso também a nível nacional, onde, por exemplo, temos aqui esta onda de plástico que nos lembra esta maré de plástico que nós queremos evitar. E aqui, por exemplo, uma tartaruga que foi presa num detrito de plástico e que ficou aqui com a carapaça deformada, e vários mares de plástico cheios de lixo
que claramente não é a imagem que nós queremos ter das nossas praias. Queremos voltar a ter praias limpas, a ter um oceano saudável, e para isso precisamos de conhecer o problema e, acima de tudo, de perceber que temos uma ação importante para a sua solução. Esperamos que possam visitar esta exposição. Ela está em itinerância, já esteve em 20 cidades, irá seguir, por exemplo, para Ponte Sor e mais tarde para Lisboa. Esperamos que a possam visitar. Se não, temos aqui uma excelente oportunidade para terem aqui um pequeno vislumbre da exposição. Obrigado e até breve.